Boa tarde, meus amores. Aqui é a Daniela Simões Lopes, sobrevivendo no Brasil. Não tá inscrito? Dá um like, ativa o sininho e vem comigo. Hoje a gente vai falar sobre qual a diferença de um simples laudo para um laudo judicial. É isso. Beijos! Então, quando a gente precisa um laudo para fins judiciais, ele tem todo umas características diferentes de um laudo comum, tá? Uh, Deve-se atentar para a questão do profissional, a experiência na justiça do profissional, tá? Esse profissional provavelmente que vai precisar para um laudo, para uma inicial, ou até para perito assistente, a finalidade judicial se caracteriza exatamente por defender essas ideias juridicamente dentro do processo judicial, né? Aonde o profissional de preferência deve ter um conhecimento dos procedimentos jurídicos que incorre dentro de um processo judicial. Deve ter a competência, a vivência, né, de trabalhar nesses processos judiciais. Porque tem toda uma característica diferente de tu apenas emitir um laudo como um parecer. Existe uma grande diferença entre parecer técnico e laudo técnico. E isso o profissional deve saber. Então, quando vocês contratam um profissional para um processo com fins judiciais, antes de contratar o profissional, vocês têm que avisar para o profissional que se aquele laudo é para fim judicial. Quando ele é para fim judicial, ele já tem uma característica totalmente diferente em termos de abordagem. Então é isso. O que eu recomendo? Recomendo que quando as pessoas entrarem com processo judicial, que procure um profissional que esteja engajado dentro desse procedimento, que saiba todos os procedimentos jurídicos que acontecem dentro de um processo, né? E que tenha experiência disso. Então, a experiência do profissional é muito importante porque muitas vezes ele vai dar o laudo técnico, tá? E depois ele seja chamado como assistente técnico ou até para prestar em juízo, em oitivas, esclarecimentos. Então, tem todo uma diferença aí. Então, assim, ó, o que eu diria, né, recomendo a todos, que quando entrar com processo judicial, procure um profissional que já tenha experiência na área. Então, pessoal, quando eu falo em conhecimento jurídico, eu nem me referi ao conhecimento técnico científico, o conhecimento de avaliações, de perícias da engenharia, né? A parte técnica que o profissional tem que ter habilitação, né? Ele tem que estar em dia com o conselho e tem que ter capacitação, ou seja, tem que ser capaz de fazer aquilo, experiência, né? Então, eu bato muito nessa capacitação jurídica que, para muitos profissionais, só trabalhando na área, né, especificamente porque é muito ampla. Então, assim, eu não estou dizendo que o engenheiro ou o arquiteto que trabalha com a parte jurídica, ele tenha que fazer estratégias jurídicas. Não, ele tem que ter conhecimento do trâmite do processo judicial. É isso. Por exemplo, aconteceu um caso com um cliente meu que ele contratou, por ser mais barato, um profissional para fazer um laudo judicial, né? E aí esse profissional acabou acompanhando o processo. Quando ele acompanhou o processo, ele desconhecia os procedimentos jurídicos. Por outro lado, o advogado seguiu as orientações do profissional, que não conhecia os procedimentos jurídicos. O que aconteceu? Foi barato? Foi. Só tem uma coisa. Ele incorreu em vários erros,
o juiz deu uma decisão contrária, mesmo o cliente dele com toda a razão, deu uma decisão contrária ao cliente dele, e o prejuízo foi de 60 mil reais. Então é isso, fica a dica aí, né? Eu jamais pegaria uma pessoa que não tivesse experiência, principalmente na justiça, porque a justiça e as leis, elas têm vários vieses, né? E deve-se buscar um profissional que esteja engajado, que conheça, porque assim, tudo dentro da justiça é muito caro, principalmente perder um processo onde tu tens toda a razão, técnica inclusive, e o teu assistente técnico botar os pés pelas mãos, o advogado se perdeu, também não tinha muito conhecimento dessa área de engenharia, e aí o cliente perdeu o processo. É isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado por ter me ouvido aqui, e semana que vem tem mais. Beijos.